E aí, meus caros, tudo bom? Bom dia! Estamos começando aqui mais um motovlog hoje, preparando para sair aqui com esse Street Twin para ir trabalhar. Hoje é 26 de dezembro e eu vou colocar o vídeo para vocês hoje ainda, beleza? A moto tá aí, ó, tá linda, maravilhosa. Tô curtindo demais andar nessa moto, viu? Falei isso lá no vídeo ontem dos 1000 quilômetros. E se alguém aí estiver pretendendo comprar, pode comprar, porque a moto é demais. Então vamos nessa. Eu assisti alguns vídeos aí falando, alguns vídeos de youtubers que tratam do assunto investimento, falando do assunto casa própria, sabe? Ter ou não ter casa própria, esse tipo de coisa. Se era melhor você ter sua casa própria, ou se era melhor você pegar o dinheiro da casa própria, investir em outras coisas e morar de aluguel. E eu quero dar minha opinião a respeito desse assunto, porque eu trabalho com isso, sabe? Faz parte do meu trabalho. Investimento em imóveis. Então por isso eu acho que eu tenho uma condição de dar uma opinião boa sobre o assunto. Então, a respeito de você, se você deve ter a casa própria ou não, de cara eu já quero tirar isso do caminho. Já quero virar e falar o seguinte: eu acho que você deve ter a casa própria, sim, certo? E agora eu vou explicar alguns dos motivos do porquê disso. Lógico que isso é um assunto que dá pra gente aprofundar muito mais. Porém, só os motivos que eu vou dar aqui agora, que eu não quero alongar muito o vídeo, quero que fique no máximo com 15 minutos. Só esses motivos que eu já vou dar pra vocês, eles já vão ser suficientes para mostrar que você ter a casa própria, de forma geral, é muito mais vantajoso do que não ter. Você pode ter alguma exceção aí de uma pessoa ou outra que se dê melhor num cenário de investimentos puro, sabe? Só de investindo em bolsa. Eu acho que tem que ser investimento em bolsa, porque se for investimento só em renda fixa, aí com certeza a casa própria vai vencer sempre. Eu acho que essas pessoas que estão fazendo esse tipo de vídeo, eu não sei se é uma questão da moda ou se é uma questão das pessoas na busca incessante por visualizações. Os caras ficam querendo fazer isso para poder fazer uma espécie de notícia que vai ser um choque geral, alguma coisa assim. Não sei se eles são muito empolgados com a própria atividade que eles fazem, se eles não observam o cenário de longo prazo, ou mesmo se eles não observam a própria natureza do ser humano. Que é meu primeiro argumento em termos dessa questão, ele é o argumento financeiro. Os vídeos que eu vi, eles falam o seguinte: eles falam assim, ó, o que é melhor, você comprar a casa ou você colocar o dinheiro na renda fixa ou em ações e esperar esse dinheiro render. E uma conta que eu reparei que eles não fazem é a seguinte: que caso você compre a casa, por exemplo, você comprou a casa no ano 2000, aí você teria que pegar, como você tem a casa, você não vai precisar pagar aluguel. Então o que vai acontecer? Você tem que pegar aquele dinheiro que você pagaria aluguel com ele, e você tem aquele dinheiro livre para investir todo mês, sabe? Então, além da valorização da casa, você tem também que colocar
o resultado do investimento em renda fixa ou ações daquele dinheiro do aluguel todo mês. Então, por exemplo, suponhamos que a sua casa, você precisaria pagar um aluguel de R$1.000 caso você fosse alugar uma casa igual a ela, né? Para ficar um número redondo. Você teria então, se você tivesse comprado a casa no ano 2000, você teria de do ano 2000 até no ano agora de 2019 ter colocado R$1.000 todo mês. E eu reparei que esses caras que fazem isso, eles não fazem essa conta. Eles não colocam lá os R$1.000 todo mês, sabe? Eles se limitam a colocar só o dinheiro que você teria comprado a casa. Então, eu não vou colocar aqui agora um gráfico nem nada, porque nós estamos aqui no motovlog, né? Então, estamos andando, estamos trabalhando, estamos na cidade. Porém, o que acontece? Se você faz essa conta, aí os números, eles ficam muito próximos um do outro, sabe? Eles ficam muito próximos. E aí, por eles ficarem próximos, vamos jogar um número aqui. Você comprou uma casa que valia R$100.000 no ano 2000. E aí, se você tivesse investido aqueles R$100.000, hoje em dia ele valeria R$300.000. E se você tivesse comprado a casa valeria só 200. Então, se você tivesse investido, você teria tido R$100.000 a mais. Porém, a conta que eles não fazem é a seguinte, que além de você colocar lá os R$100.000, você comprou a casa, a partir do primeiro mês, você tem que colocar o dinheiro do aluguel no investimento. Quando você coloca o dinheiro do aluguel que você vai deixar de pagar no investimento, aí você teria, por exemplo, nesse suposto número aí dos R$300.000, o número seria muito próximo, seria de um pouco mais ou então um pouco menos, sabe? De acordo com as peculiaridades que se você fosse ter da casa ou do investimento, né? Porque a gente está tratando aqui com números, uma média, né? Não são números assim que foram colocados na realidade, são só médias. Então os números já se aproximam demais. Como os números já se aproximam demais, aí essa questão da casa, ela já se torna muito mais vantajosa, porque a casa te dá outras vantagens que são difíceis de você mensurar quando você trata de investimento. São questões impalpáveis. A casa te dá uma segurança muito maior, uma tranquilidade, que você sabe que o seu dinheiro ele está colocado numa coisa que realmente tem um valor, que é um valor que tem uma solidez, que ele está acima de qualquer intempérie, qualquer questão governamental, mudança de moeda e outras coisas. Então, com a casa própria, você tem essa segurança em termos disso, que é muito maior. Nesse sentido, nem se compara, sabe? Porque uma das questões, e tem diversas pesquisas que falam sobre isso, a respeito das possibilidades de investimento das pessoas. Uma das questões mais importantes é a seguinte: o problema principal do ser humano no tocante aos investimentos não é um problema de conhecimento. O conhecimento, ele é relativamente simples para você investir. É um conhecimento que muitas vezes as pessoas possuem. O problema, ele é de comportamento, é de você não conseguir aplicar aquele conhecimento que você já tem, né? Porque, de forma geral, mesmo que você não saiba as especificidades da questão de investimento, você sabe que se você investir, você vai
você vai ter uma reserva de emergência, ter uma tranquilidade financeira. Isso é uma questão até mesmo de sabedoria popular. Quem poupa tem. E dentro dessa mesma sabedoria popular, você tem o ditado também que diz que quem compra terra não erra. E eu acho ambos muito verdadeiros, sabe? Eu vou entrar num vídeo depois falando mais especificamente de qual a melhor forma de se investir em imóveis. Que tipo de imóvel é o melhor para você comprar em termos de investimento. Mas aqui a gente não está falando em termos especificamente de investimento. A gente está falando só se é uma boa coisa você comprar sua casa própria ou não, sabe? E em termos da segurança que vai te dar, em termos do investimento, em termos da segurança que te dá para você partir para outros investimentos depois que você já tem a casa, sabe? A tranquilidade, o medo que você não vai ter, eu acredito que compensa muito mais. E olha aqui, gente, eu tô falando isso para vocês sendo uma pessoa que trabalha com isso, trabalha com investimento em imóveis há aproximadamente uns 17 a 18 anos. Então eu já vi aí alguns altos e baixos no mercado, já vi ciclos do mercado de imóveis, já tive vários ganhos e vou falar para vocês que nunca tive prejuízo com imóveis. Ah, você está falando que é impossível ter prejuízo? Não, não é isso. É lógico que é possível ter prejuízo. Porém, quando se trata de imóveis, você está falando de um investimento bastante sólido. Então, se você faz um investimento sabendo o que você está fazendo, e aqui com as dicas que eu pretendo dar é justamente para vocês saberem o que vocês vão fazer, possivelmente o investimento melhor que exista. Ele tem uma desvantagem muito grande em relação ao investimento em renda fixa ou ações, que é o que? É a desvantagem de você precisar de um montante de dinheiro maior para você investir em imóveis, né? Mas o legal é se você juntar essas formas de investir. De que forma eu estou falando isso? Da seguinte forma: você junta o dinheiro na renda fixa ou em ações, e quando você tem um certo montante, aí sim você investe nos imóveis, sabe? Então você tem a renda fixa, ou então as ações, para ser aquele lugar onde você vai juntar o capital, né? Colocar ele lá para você ter uma certa remuneração por ele. E você, depois que você tem o dinheiro já suficiente para comprar um imóvel, onde você vai realizar a compra depois, né? E logicamente que você vai realizar essa compra também atento aos ciclos dos próprios imóveis, né? Fazendo a compra de uma forma que você venha a fazer uma compra otimizada e consciente do que você está fazendo, né? De acordo com o mercado no qual você está inserido, né? Existem aí as regionalidades de cada mercado, então você vai estar muito atento com relação a isso. Você vai estudar o mercado onde você vai estar inserido, e você vai naturalmente fazer uma compra vantajosa. Isso tem que ser muito olhado, isso tem que ser uma coisa que você tem que prestar atenção a isso. Não é fácil, ok? Porém, é uma coisa que te recompensa fortemente. Então, a conclusão que a gente chega quando o assunto é esse de compra ou não da casa própria, eu acho muito vantajoso a compra. Queria passar isso para vocês. Tomem cuidado com esse tipo de aconselhamento, que para você colocar o dinheiro na renda fixa o resto da sua vida e morar de aluguel o resto da sua vida. O ser humano não é robô, entendeu? E os mercados
existem, principalmente aqui no Brasil, interferências governamentais e uma série de inconstâncias que a gente não sabe o que isso vai trazer pra gente no futuro. O imóvel, ele passa por cima de tudo isso. É lógico que, em se tratando de Brasil, a coisa é tão temerária que você pode até falar assim: nossa, mas e se o governo tomar meu imóvel? Eu entendo isso. Isso pode ser um medo que a gente pode ter, porque a gente não sabe, o governo aqui ele é imprevisível. Porém, eu acho esse um risco muito mais remoto de ocorrer do que qualquer coisa em termos de dinheiro investido em ações ou renda fixa. Até porque às vezes esse dinheiro não é uma coisa que o governo vai fazer algo assim diretamente contra ele, no sentido de confiscar, mas no sentido dos altos e baixos econômicos, né? Às vezes a desvalorização da moeda ou qualquer coisa nesse sentido. Tá joia, gente? Eu pretendo falar mais desses assuntos. Isso é um terceiro viés do canal. Você tem a questão aí da gente falar da moto e das experiências com a moto. Você tem questões aí de ideias, né? Que é onde a gente está tratando do assunto de liberdade, outros assuntos filosóficos, outras coisas. E você tem esse terceiro viés, que é o assunto de investimentos, que faz parte aí do meu trabalho. É uma coisa que eu gosto muito e que eu acho muito legal. Tá joia? Eu vou passar aí um conhecimento de qualidade para vocês. Tá bom? Muito obrigado aí. Bom dia para todo mundo. Feliz Natal aí por ontem. Um abraço, tudo de bom e até mais.